Olá, queridos irmãos, graças e paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para o nosso Café e Paz. Eu sou o pastor Haroldo Félix, nós somos Igreja Batista da Paz, chegando no nosso 45º episódio da segunda temporada. Essa é a terceira semana do mês de novembro, pelo que nos alegramos muito em Deus, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, né? Vamos receber do Senhor ensinamento, que essa semana seja, como eu disse semana passada, né? Nós estamos falando sobre o medo nesse mês de novembro, porque precede logo dezembro encerrando o ano e vindo logo o ano seguinte, né? Muita gente fica insegura em relação a isso, há muita insegurança no nosso país hoje, por exemplo. Então nós não podemos ser atrofiados e amarrados pelo medo, né? O salmista diz no Salmo 25:17, as angústias do meu coração se multiplicaram, né? Então está angustiado, mas no Salmo verso 3, o salmista contradiz a essa angústia e esse medo: em paz me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É esse o nosso referencial, né? O Senhor sustenta, o Senhor caminha, o Senhor abençoa aqueles que creem nele. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos por esta terceira semana do mês de novembro, consagrando ao Senhor tudo que vamos fazer neste dia e nesta semana, declarando que nós não temos medo, não temos temor, porque o Senhor é o nosso Deus. Tu és soberano sobre todas as coisas. Ainda que as lutas sejam atrozes, ó Deus, cremos que o Senhor está segurando em nossas mãos, guiando os nossos passos, guardando os nossos caminhos. Em nome de Jesus, consagramos tudo ao Senhor. Amém. A Bíblia diz assim: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas palavras bíblicas, né, elas nos ajudam a entender que nós não somos mais condenados e, por isso, em perfeito amor, recebemos do Senhor a paternidade. Porque quem tem muito medo, é inseguro, ele está baseado na culpa. Mas nessa última semana nós tratamos isso, lembra? Eu disse, na culpa o medo sedia, habita, o medo é construído. Quando eu tiro a culpa, o medo acaba. Por quê? Porque eu não tenho mais do que me acusar, não há acusação contra mim. E como que eu tiro a culpa? Eu confesso ao Senhor os meus pecados. Por isso que toda manhã, eu e você, temos do Senhor a oportunidade de viver um novo tempo, porque a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova. Se renova, renova o seu amor. Se renova o seu amor, renova a sua misericórdia. Não é? Então não se sinta culpado, apenas faça o que tem que fazer, se arrependa. O que eu não posso continuar é mantendo um padrão de vida incompatível com a santidade de Deus. E aí eu posso, então, viver como um filho amado, né? A Bíblia diz assim, ó, em Romanos capítulo 8, verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? E se eu sou filho, o verso 17 diz, se somos filhos, logo somos também herdeiros. Nós temos uma herança, nossa herança é celestial, abençoada. Então a nossa semana vai ser bênção, você precisa declarar isso em nome de Jesus, tirando a culpa, confessando os seus pecados e se alinhando a ele, se aliando a ele, né? Porque, na verdade, a culpa, ela tem ligação direta com o que eu sou, quem me ama, são as dúvidas que normalmente as pessoas têm, né? O que eu estou fazendo aqui, eu preciso definir isso em Deus. E, para tanto, eu preciso crer que Ele está segurando na minha mão. O Salmo 3, né, diz que eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, né? Ou seja, eu já entendi isso, que o Senhor me sustentou. Então eu entendo também que o Senhor vai me sustentar, que o Senhor está comigo, né? Agora, nós temos que entender isso. Alguém falou assim, muita gente que está hoje nos presídios são afastados de Deus. Aí a minha pergunta é, de qual Deus? Porque a maioria vão a alguns cultos e algumas igrejas, ouve uma pregação e traz para si uma verdade que às vezes não é a verdade de Deus. Então eu quero Deus, eu quero a proteção de Deus, mas eu não quero abrir mão de mim, eu não quero renegar o meu pecado. Então às vezes as pessoas precisam entender isso, que eu preciso abrir mão daquilo que me traz pesar, culpa, né? Daquilo que me traz dolo, daquilo que me traz
maldade, para que eu possa me associar a Deus e viver na plenitude dele, né? Um dos grandes empecilhos em termos de que nós não podemos habitar no medo é que o medo ele acontece com a vida da gente, mas ele precisa ser passageiro. E um dos grandes empecilhos é que muita gente não confessa a vergonha, não confessa o pecado, não confessa o medo. E Tiago 5,16 diz assim, Tiago 5, 15 e 16, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito no seu efeito. Então, eu preciso confessar. Vamos começar a nossa terceira semana confessando os nossos pecados, abrindo mão da nossa culpa e nos sediando em Deus, que Ele vai abençoar a nossa vida. Porque Romanos 8, 28 é o texto que eu amo, diz assim, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Comece a sua terceira semana de novembro crendo nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Mas se acontecer alguma coisa ruim, pastor, todas as coisas cooperam para o seu bem. Porque há coisas ruins que acontecem conosco que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Entendeu? Por exemplo, às vezes eu estou com um problema de saúde e vou passar uma semana internado lá. Aí você pode reclamar? Você está sendo curado, você está sendo tratado. E isso às vezes dói. Eu vou fazer uma cirurgia daqui uns dias, eu sei que eu vou precisar de de um processo de recuperação. Então, eu vou tratar, eu vou me cuidar, né? E isso vai doer? Vai acontecer alguns percalços? Vai, né? Pós-cirúrgico, aquele negócio todo, mas a gente precisa entender que Deus está nos preparando. Quando as coisas ruins acontecem com quem confia em Deus, escuta essa, quando as coisas ruins acontecem com quem confia em Deus, não vê isso como ruim, vê como tratamento, vê como Deus preparando a gente para coisas novas. Essa semana vai acontecer algumas coisas ruins com você, vai sim, mas entenda e consagre isso a Deus e peça para Ele, Senhor, transforma tudo isso em entendimento e em tratamento, para que eu possa crer cada vez mais no Senhor. Senhor, aumente a minha fé. A sua oração precisa ser essa. Terceira semana, nosso episódio 45º. Deus te abençoe, te encoraje, te impulsione a viver o restante desse mês na presença do Senhor. Pai, consagramos tudo ao Senhor, o que somos e o que temos, e confiados que o Senhor está por nós, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã e ela não se acaba, ela dura para sempre. Por isso nos entregamos mais uma vez em tuas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Nós somos Café e Paz, eu sou o pastor Haroldo Félix, Igreja Batista da Paz. Venha nos visitar, Parque Aurora, Avenida Nossa Senhora do Carmo, 474, e nós estamos ali com nossos cultos de quarta-feira, de ensino, domingo pela manhã e domingo à noite. Deus abençoe.